Há mais de 4.000 anos, em uma época de grande idolatria e civilizações emergentes, vivia Abraão, em Ur dos Caldeus. Cercado por um mundo que adorava deuses feitos de pedra e ouro, Abraão ouviu uma voz diferente. A voz do Deus vivo e verdadeiro. Uma voz que o chamou para uma terra distante, prometendo-lhe que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. Sem hesitação, sem saber para onde ia, ele partiu. Essa jornada de fé de Abraão, repleta de desafios, sacrifícios e promessas, se tornaria um exemplo de fé para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas o que levou Abraão a confiar tão plenamente? Como ele enfrentou os desafios ao longo do caminho? E o que podemos aprender com sua história? Neste vídeo, vamos explorar a vida de Abraão, o pai da fé, e descobrir as lições poderosas de sua confiança em Deus. Prepare-se para uma jornada que não é apenas sobre a história de um homem, mas sobre a própria essência do que significa ter fé. Uma fé que realmente move montanhas. Imagine o impacto de ouvir um chamado tão profundo e inesperado. Uma voz que não apenas o chamava para fora do conforto de sua casa, mas que lhe prometia algo extraordinário. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2. A partir desse momento, a vida de Abraão nunca mais seria a mesma. Ele não era mais apenas um homem de seu tempo. Ele se tornaria o patriarca de nações, o exemplo de fé que atravessaria os séculos. Abraão escolheu confiar, mesmo sem ver o caminho à frente, mesmo sem entender completamente o plano divino. Ele partiu, guiado apenas por uma promessa e por uma fé que desafiava a lógica e as circunstâncias. Sua jornada foi marcada por desafios inimagináveis, decisões difíceis e testes de fé que poderiam abalar qualquer coração. E hoje, nós revisitamos essa jornada. Não apenas para entender a história de Abraão, mas para extrair lições que falam profundamente aos nossos próprios corações. Porque assim como Abraão, todos nós enfrentamos momentos de incerteza, desafios que parecem montanhas intransponíveis e decisões que requerem uma confiança absoluta no que não podemos ver. Então, prepare-se para viajar de volta no tempo e entrar no mundo de Abraão. Prepare-se para explorar a fé que não apenas mudou sua vida, mas também alterou o curso da história e continua a inspirar gerações. Esta é a história de Abraão, o homem cuja fé realmente moveu montanhas. Uma história que nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada de fé e a acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Contexto histórico e cultural. Para entendermos verdadeiramente a grandeza da jornada de Abraão, precisamos primeiro viajar no tempo e mergulhar no contexto histórico e cultural de sua época. A história de Abraão começa em uma das cidades mais prósperas e influentes da antiga Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Ur, situada ao sul da Babilônia, era uma cidade vibrante e sofisticada, cercada por muros imponentes e conhecida por sua grandeza arquitetônica. Imagine uma cidade animada, com ruas movimentadas, mercados cheios de comerciantes vendendo especiarias exóticas, tecidos finos e artefatos de luxo. Ur era um centro de comércio e cultura, um lugar onde o rio Eufrates proporcionava fertilidade às terras e impulsionava a economia local. As pessoas de Ur eram conhecidas por sua habilidade em engenharia, astronomia e escrita cuneiforme, uma das formas mais antigas de escrita do mundo. Eles registravam suas leis, acordos comerciais e histórias em tábuas de argila, perpetuando seu legado através dos tempos. No coração desta cidade próspera estava o grande zigurate de Ur, um templo em forma de pirâmide, dedicado ao deus lunar Nana. Era comum naquela época a adoração de vários deuses e deusas, e cada cidade tinha suas próprias divindades protetoras.
Os caldeus eram politeístas, e seus templos eram centros de adoração, onde sacrifícios eram oferecidos para buscar bênçãos, proteção e boa sorte. Para os habitantes de Ur, como para a maioria das pessoas na Mesopotâmia antiga, a vida girava em torno desses rituais religiosos e da veneração de ídolos. Foi neste cenário de riqueza material, prosperidade e idolatria que Deus escolheu falar com Abraão. Em meio a um mundo onde os deuses eram representados por figuras de madeira e pedra, e onde cada aspecto da vida era regido por superstições e rituais, Abraão ouviu uma voz diferente, uma voz que não pertencia a um ídolo mudo, mas ao Deus único e verdadeiro. Era uma revelação radical para sua época. A ideia de um Deus único, soberano, que não se limitava a um templo ou a um ídolo, mas que era o Criador de todas as coisas. Essa chamada divina foi um desafio não apenas para Abraão, mas para toda a sua família. Imagine o que significava deixar para trás uma cidade como Ur. Significava abandonar segurança, estabilidade e o conforto de uma sociedade estabelecida. Significava partir para o desconhecido, sem um mapa ou uma garantia do que viria pela frente. Abraão estava prestes a se tornar um nômade, vivendo em tendas, movendo-se de um lugar para outro, guiado apenas pela promessa de um Deus invisível. Naquela época, as pessoas não apenas acreditavam em seus deuses, elas dependiam deles para a prosperidade de suas colheitas, para a saúde de suas famílias e para a vitória nas batalhas. Para Abraão, obedecer a este chamado significava desafiar todas as normas culturais e religiosas de sua sociedade. Significava confiar em um Deus que não podia ser visto, tocado ou representado por uma imagem esculpida. A decisão de Abraão de seguir essa voz não foi tomada em um vácuo. Ela foi uma escolha que contrastava fortemente com as práticas e crenças de sua época. Foi um ato de fé extraordinário, pois ele estava disposto a romper com a tradição familiar e cultural, arriscando tudo por uma promessa. Uma promessa que não vinha com provas concretas ou explicações detalhadas, mas com a certeza de que aquele que prometeu era fiel. Um homem que viveu em um mundo repleto de ídolos e que ousou acreditar no Deus único, confiando em sua palavra e abandonando tudo o que conhecia para seguir um chamado divino. Uma jornada que começaria em Ur, mas cujas repercussões se estenderiam até os confins da terra e até os corações de todos os que escolhem seguir o exemplo de sua fé inabalável. O chamado divino, Gênesis 12, 1-3. Em meio à vastidão do deserto e ao silêncio das noites estreladas, algo extraordinário aconteceu. Uma voz rompeu o silêncio da vida de Abrão. Não era a voz dos homens, nem o clamor dos deuses adorados em Ur, mas a voz do próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Esta voz, poderosa e serena, falou com clareza e propósito, trazendo uma mensagem que mudaria o curso da história para sempre. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Essas palavras marcaram o início de uma nova era. Deus estava chamando Abrão para sair de sua zona de conforto, para deixar para trás tudo o que conhecia e seguir um caminho desconhecido. Para um homem de sua época, deixar sua terra natal não era uma decisão simples. Mas Deus estava chamando Abrão para algo maior. Ele não apenas o estava pedindo para abandonar sua terra e seu povo. Ele estava convidando Abrão para uma jornada de fé, onde a confiança em Deus seria sua bússola. Deus continuou: farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Com essas palavras, Deus revelou a Abrão um destino que ele jamais poderia imaginar. De ser um simples pastor de ovelhas em uma cidade idolátrica, ele se tornaria o patriarca de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Com estas palavras finais, Deus estabeleceu a aliança com Abrão.
Uma aliança que não era apenas para ele e sua descendência, mas para todas as famílias da terra. A bênção de Deus sobre Abrão se tornaria uma bênção para todas as nações. Este era o plano de Deus para a redenção da humanidade, começando com a fé de um homem e se estendendo para todas as gerações futuras. Abraão, sem saber para onde estava indo, obedeceu. Ele partiu levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, movido apenas por uma promessa divina e uma fé que superava a lógica. A jornada de Abraão nos lembra que a verdadeira fé não se baseia em evidências concretas ou em caminhos bem definidos, mas na confiança no caráter e nas promessas de Deus. Abraão não sabia onde a jornada o levaria, mas sabia com quem estava caminhando. E essa certeza foi suficiente para ele abandonar tudo o que conhecia e seguir em direção a uma terra prometida. A resposta de Abraão. Abraão confiou na palavra de Deus. Sem hesitar, ele decidiu obedecer, demonstrando uma fé inabalável. Ele começou a se preparar para a jornada, reunindo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e rebanhos. A cena de partida foi marcada por um misto de incerteza e expectativa, enquanto a caravana de Abraão se movia em direção ao desconhecido, guiada apenas pela promessa de Deus. Essa fé prática e ativa de Abraão não se baseava em provas concretas ou garantias visíveis, mas na confiança no caráter de Deus. Cada passo pelo deserto o afastava do que era familiar, mas o aproximava das promessas divinas. Abraão construiu altares em seu caminho, marcando os lugares onde sentia a presença de Deus, mantendo sua comunhão e devoção intactas. Os desafios e testes de Abraão. À medida que Abraão seguia o chamado de Deus, ele logo se deparou com vários desafios e testes que colocariam sua fé à prova. Sua jornada pelo deserto não foi fácil. Ele enfrentou a fome, o cansaço e as incertezas de viver como um estrangeiro em terras desconhecidas. Cada passo em direção ao desconhecido exigia uma confiança renovada nas promessas de Deus. Um dos primeiros grandes desafios que Abraão enfrentou foi o conflito com seu sobrinho Ló. Com o crescimento dos seus rebanhos e a prosperidade de ambos, surgiram disputas entre os pastores de Abraão e os de Ló. Demonstrando generosidade e confiança, Abraão permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra onde gostaria de viver. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, enquanto Abraão, sem questionar, permaneceu na terra que Deus lhe havia prometido, confiando que Deus proveria. A fé de Abraão foi novamente testada quando Deus prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, mesmo sendo ele já idoso e sua esposa Sara estéril. Abraão escolheu acreditar, mesmo quando a promessa parecia impossível. Essa fé foi um testemunho do seu caráter e de sua confiança na fidelidade de Deus. No entanto, o maior teste de todos viria quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, Isaque. Esse pedido, aparentemente contraditório, colocou a fé de Abraão à prova máxima. Sem entender completamente, mas confiando plenamente em Deus, Abraão obedeceu. No último momento, Deus interveio, poupando Isaque e fornecendo um carneiro para o sacrifício. Esse ato de fé mostrou que Abraão confiava em Deus mais do que em suas próprias emoções ou entendimento. Os desafios e testes que Abraão enfrentou ao longo de sua jornada não apenas moldaram seu caráter, mas também fortaleceram sua fé. Eles nos ensinam que a verdadeira fé se manifesta na obediência, mesmo em meio a grandes dificuldades e incertezas. A vida de Abraão é um exemplo de que, quando confiamos em Deus, Ele é fiel para cumprir suas promessas, não importa quão impossível possa parecer. A promessa e o nascimento de Isaque. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, mesmo quando ele e Sara já eram avançados em idade. Gênesis 15:5. Com o passar dos anos, essa promessa parecia cada vez mais impossível.
No entanto, Deus reafirmou sua aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, e o de Sarai para Sara, princesa, indicando que eles teriam um filho. Gênesis 17:5, 15. Apesar de suas dúvidas e da longa espera, Abraão confiou na promessa de Deus. Em Gênesis 21, versículo 1 a 2, finalmente vemos o cumprimento dessa promessa. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Eles deram ao filho o nome de Isaque, que significa riso, lembrando a alegria que Deus trouxe a uma situação que parecia impossível. O nascimento de Isaque não apenas confirmou a fidelidade de Deus, mas também demonstrou que ele cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. Abraão e Sara aprenderam que, mesmo em meio à dúvida e à espera, a fé em Deus é sempre recompensada. O sacrifício de Isaque, o teste supremo de fé. Após o nascimento de Isaque, a promessa de Deus a Abraão começou a se cumprir. Mas Deus ainda tinha um teste supremo para Abraão. Em Gênesis 22:2, Deus disse a Abraão: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei." Este pedido era chocante, pois Isaque era o filho prometido, aquele através de quem Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação. Sem hesitar, Abraão obedeceu. Ele preparou tudo para a jornada e, ao chegar ao lugar designado, montou um altar. Isaque, percebendo a falta de um cordeiro para o sacrifício, perguntou: "Onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu com fé: "Deus proverá." Gênesis 22:7-8. No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou do céu e disse para não tocar em Isaque. Abraão viu então um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o sacrificou no lugar de seu filho. Gênesis 22:11-13. Este teste demonstrou a fé e a obediência total de Abraão. Ele estava disposto a entregar a Deus aquilo que era mais precioso para ele, confiando que Deus cumpriria suas promessas. Por causa dessa fé, Deus reafirmou sua aliança com Abraão, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e que, através dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22:16-18. O legado de Abraão, a fé que transcende gerações. O legado de Abraão é um testemunho duradouro de fé e obediência a Deus. Em Gênesis 15:6, está escrito: "Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça." Esta fé foi a base da relação de Abraão com Deus e é a razão pela qual ele é chamado de amigo de Deus. Tiago 2:23. Através de Abraão, Deus estabeleceu uma aliança que moldaria a história do povo de Israel. Em Gênesis 17:4-5, Deus disse a Abraão: "Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações." Esta aliança não apenas prometeu uma grande descendência, mas também que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Gênesis 22:18. Abraão também é um modelo de fé para os cristãos, como visto em Romanos 4:3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Sua confiança em Deus, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, é um exemplo de como a fé deve ser vivida. O exemplo de Abraão transcende gerações, mostrando que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus, mas também obedecer a Ele, mesmo em circunstâncias desafiadoras. O legado de Abraão continua a inspirar e desafiar os crentes a confiar em Deus e seguir seus caminhos, independentemente das dificuldades.
Seu nome e sua história são mencionados repetidamente na Bíblia como um símbolo de fé e obediência. O impacto de sua vida é visto não apenas em suas próprias bênçãos, mas também na história espiritual de todos os que buscam seguir a Deus com a mesma dedicação e confiança. A vida de Abraão oferece lições valiosas para a nossa vida hoje, ensinando-nos sobre fé, obediência e confiança em Deus. Em Hebreus 11:8 lemos: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que receberia como herança, e saiu sem saber para onde estava indo. Esta passagem destaca a disposição de Abraão de seguir a Deus, mesmo sem conhecer os detalhes do caminho. A disposição de Abraão para deixar sua terra e sua família é um exemplo de como a fé pode exigir passos corajosos e desconhecidos. Em nossa vida, isso pode se manifestar na disposição de obedecer a Deus em situações que parecem incertas ou desafiadoras. A história de Abraão nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando o futuro é desconhecido. Além disso, o sacrifício de Isaque mostra que a verdadeira fé pode exigir grandes provas. Em Romanos 8:32, encontramos um paralelo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Assim como Deus provou a fé de Abraão, ele também provê para nossas necessidades e cumpre suas promessas em Cristo. A promessa feita a Abraão, que através de sua descendência todas as nações seriam abençoadas, Gênesis 22:18, é cumprida em Jesus Cristo, como visto em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz "e as descendências", como se falando de muitas, mas "e a sua descendência", que é Cristo. Essa conexão nos lembra que a bênção de Abraão se estende a todos nós, através da fé em Cristo. Finalmente, a vida de Abraão é um convite a viver pela fé, assim como ele fez. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo escreve: Vivemos por fé, e não pelo que vemos. Abraão nos ensina a caminhar com confiança em Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando enfrentamos incertezas e desafios em nossa própria jornada. Como vimos, Abraão acreditou em Deus mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. Gênesis 15:6. Ele obedeceu sem questionar, e essa fé foi creditada como justiça. Sua história é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas e que a verdadeira fé é evidenciada pela obediência e confiança em sua palavra. Em Hebreus 11:39-40, lemos que todos estes, embora tendo recebido o testemunho por meio da fé, não receberam a concretização da promessa, pois Deus havia providenciado algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. A história de Abraão nos mostra que, mesmo quando não vemos a concretização imediata das promessas, podemos confiar que Deus está trabalhando em seus propósitos eternos. Hoje, somos convidados a responder ao chamado de Deus com a mesma fé e obediência de Abraão. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Assim como Abraão se ofereceu a Deus, somos chamados a oferecer nossas vidas em serviço e adoração. Se você está enfrentando desafios ou incertezas em sua vida, lembre-se do exemplo de Abraão. Confie na promessa de Deus e dê um passo de fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Encorajo você a refletir sobre como pode aplicar as lições da vida de Abraão em sua própria jornada de fé. A vida de Abraão não é apenas uma história antiga, é um convite para viver uma vida de fé ativa e confiante. Responda ao chamado de Deus, confie em suas promessas e permita que sua fidelidade transforme sua vida, assim como fez com a de Abraão. Como você pode aplicar as lições da vida de Abraão em sua própria caminhada com Deus?
Considere os passos de fé que Deus pode estar chamando você a dar e como você pode confiar em suas promessas, assim como Abraão fez. Lembre-se de que, assim como Abraão experimentou a fidelidade de Deus, você também pode experimentar a sua bondade e provisão em sua própria vida. Agradeço por acompanhar este estudo sobre Abraão. Se você encontrou valor neste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares. Deixe um comentário abaixo sobre como a história de Abraão impactou você ou como você está aplicando essas lições em sua vida. Que a fé e a obediência de Abraão inspirem sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo.